Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas 5, versículos 12 ao 15, que diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. O devocional de hoje, eu queria fazer uma reflexão a respeito da santidade de Deus e como ela é manifestada completamente na figura de Jesus. Uma reflexão bem próxima dessa, a qual eu me inspirei bastante, é uma reflexão de um canal chamado The Bible Project, né, e o vídeo chama Holiness, ou seja, santidade. Ele vai trabalhar essa ideia também da santidade de Deus. Quando a gente fala que Deus é santo, a gente não quer dizer apenas, a Bíblia não fala apenas que ele é moralmente perfeito. Isso, claramente, está dentro do que significa ser santo, né? Ou do que significa Deus ser santo. Ele é moralmente perfeito. Mas a santidade de Deus, ela também envolve o fato de que, uma vez que ele é o poder criativo de toda a criação, uma vez que ele é esse ser que criou tudo e todos, ele é um ser inigualável. É um ser quase que, digamos assim, inalcançável. É um ser único, né? Completamente diferente de tudo que existe. Muitas vezes, isso é também falar que Deus é santo. Alguns teólogos, eles usam, por exemplo, a figura do sol para falar sobre a santidade de Deus. Porque da mesma forma que o Sol ele é tão poderoso e é a fonte de toda a beleza e vida do nosso planeta, e nesse sentido a gente poderia falar então que o Sol é santo. Porque ele é tão poderoso, tão singular, como essa fonte da beleza e da vida do nosso planeta, que nesse sentido ele é santo. E da mesma forma que o Sol é santo, toda a área ao redor do Sol é santa também. Porque quanto mais próximo você ficar do Sol, mais intensas serão as coisas para você. Porque a própria área ao redor dele é contagiada, digamos assim, por essa santidade. E da mesma forma é a presença de Deus. Se você está impuro e está diante da presença de Deus, ela é perigosa para você. E não porque a presença de Deus é ruim, mas exatamente porque ela é boa. A santidade de Deus é boa. Um exemplo claro disso é o exemplo da sarça ardente na história de Moisés. Quando Deus se manifesta através da sarça ardente, ele fala para Moisés: tire as sandálias, que o lugar que você está pisando é santo, e não se aproxime. Dada a intensidade da presença de Deus nesse lugar. E o lugar onde a presença de Deus ela é, tipo assim, principalmente manifestada e mostrada no Antigo Testamento é o templo. E dentro do templo, um lugar particular que era chamado de Santo dos Santos, que era onde ficava a própria presença de Deus. E nesse lugar, a intensidade da presença de Deus, da santidade de Deus era tão grande que para o sacerdote entrar nesse lugar, ele tinha que se purificar de antemão para conseguir entrar. E quando a gente fala dessa purificação, que por exemplo o sacerdote fazia para estar diante da presença de Deus, essa purificação ela não é apenas moral, mas ela é também ritual. Existia um tipo de purificação ritualística no Antigo Testamento,
Ou seja, você poderia estar impuro ritualmente, o que envolvia, basicamente, de forma resumida, você ter contato com coisas relacionadas à morte, doenças, né? Ou pessoas que morreram e coisas do tipo. Isso fazia você se tornar impuro no Antigo Testamento. E a impureza ritualística, por si só, ela não era pecado, mas você não podia entrar na presença de Deus, estar diante da presença de Deus, estando impuro de forma ritualística. E isso sim seria pecado. É por isso, por exemplo, que o livro de Levítico ele foi escrito para deixar leis claras sobre pureza e impureza para as pessoas não cometerem, por exemplo, o erro de entrar na presença de Deus, estar diante da presença de Deus de forma impura, certo? E a santidade de Deus, essa ideia da santidade e presença de Deus, ela vai sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento até uma história muito interessante, que é a história de Isaías, que se encontra em Isaías 6. Isaías tem uma visão de Deus e Isaías fica amedrontado, porque ele conhece as regras. Ele sabe que ele nem deveria estar lá diante da presença de Deus. E ele teme por sua vida, exatamente pela presença de Deus ser esse poder transformador. E nesse sentido, o que acontece nessa história? O que Deus faz com relação a Isaías? Isso está nos versículos 6 e 7 do capítulo 6 de Isaías. Um anjo traz uma brasa e coloca essa brasa na boca de Isaías. E ele diz no versículo 7: Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Na verdade, foi um serafim que traz a brasa e coloca na boca de Isaías. Mas é interessante ver aqui que, com esse gesto, o serafim diz: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. É interessante que, quando a gente fala de estar impuro ritualisticamente, no Antigo Testamento, essa impureza normalmente vinha quando você tocava em algo impuro, né? Ou quando você tinha uma doença que te tornava impuro, ou quando você tocava num cadáver, coisas do tipo. Aí você se tornava impuro. Mas essa história é diferente. Quando a brasa toca a boca de Isaías, ela não fica impura. Na verdade, ela transfere a pureza para ele. Nesse caso aqui, a santidade de Deus ela não destrói Isaías, mas o transforma. Outra história interessante a respeito da santidade de Deus se encontra na visão de Ezequiel em Ezequiel 47, onde ele vê água saindo do templo, meio que vazando, digamos assim, e essa água se torna um rio, e esse rio começa a correr pelo deserto. E por onde esse rio corre, flui vida. Árvores começam a nascer, a vida renasce no meio do deserto, à medida em que esse rio vai correndo por ele. Nesse mesmo caso, o que a gente vê? Ao invés de alguém se tornar puro para ir no templo, a santidade, que seria o rio, ela sai do templo e purifica as coisas ao redor. E essas são imagens muito bonitas e que apontam para Jesus. Por que elas apontam para Jesus? Porque ele cumpre isso de maneira surpreendente. Jesus começa a tocar nas pessoas impuras e ao invés dele se tornar impuro, ele transfere pureza para essas pessoas. A brasa de Isaías, que toca a boca de Isaías, ela é como se fosse uma imagem, uma sombra do que Jesus faria com as pessoas, do que Jesus fez com esse leproso. Ele tocou nesse leproso e ao invés dele ficar impuro, o leproso ficou puro. Essa é a santidade de Deus. É a santidade manifestada em Cristo que purifica o impuro. É uma imagem muito bonita de Jesus. E essa imagem ela vai crescendo ao longo do Novo Testamento, como por exemplo, quando
O Novo Testamento afirma que nós somos templo de Deus, manifestando essa ideia que agora a presença de Deus está em nós. E a presença de Deus em nós vai contaminar, digamos assim, o mundo, né? Vai se espalhar pelo mundo através dos cristãos. Por quê? Porque nós, assim como esse leproso, fomos purificados por Jesus. Que possamos sempre sermos gratos por isso. Deus abençoe e até o próximo devocional.